Queridos, a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo de número 1, versos de 1 até o verso de número 4. Leamos todos a uma só voz. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A igreja pode assentar-se. Nesse domingo, celebramos 507 anos da Reforma Protestante. E temos hoje muito o que comemorar e, ao mesmo tempo, muitas coisas pelas quais nós devemos observar e prestar atenção. Nessa história mais recente, tivemos a infelicidade da notícia que nos chega da Alemanha, berço do protestantismo, que, de acordo com a projeção do mercado imobiliário e arquitetônico, 10.000 igrejas fecharão as portas nos próximos 10 anos, na Alemanha, terra natal de Martinho Lutero. E também soubemos, por pessoas que lá moram, que são presbiterianas, de que elas fecharão não porque há cada vez menos protestantes ou católicos, são 10.000 igrejas católicas e protestantes, não porque há menos pessoas católicas e protestantes frequentando as igrejas, mas elas fecharão porque os comitês gestores dessas igrejas, que cuidam de orfanatos e abrigos para idosos, que foram criados por essas duas igrejas, Caritas e Veritas, Igreja Católica e Igreja Protestante. Este petit comitê que comanda os recursos oriundos dos trabalhos com orfanato e com abrigos, esses dois comitês têm recursos que não acabam. Mas eles chegaram à conclusão de que não vale a pena manter a igreja aberta, porque vai pouca gente. Então, para esse petit comitê, não é relevante manter uma igreja aberta se ela pode ser demolida e virar um shopping. Se a igreja pode virar uma academia, se a igreja pode virar um restaurante, se a igreja pode virar um hotel, ou se ela pode ser vendida para grupos de outras religiões que apenas vão pegar a igreja, vão demolir e não vão fazer nada nos próximos 10, 15 anos para que ninguém mais saiba que ali houve uma igreja protestante ou católica. As igrejas mais novas, que estão na Alemanha, não têm recursos para comprar estes templos. E as igrejas que poderiam ter algum recurso para comprar um templo ou dois, elas preferem construir mini estádios, porque fica mais fácil gravar os DVDs, gravar os CDs, gravar as apresentações musicais, as danças, os carismas, segundo eles, revelados, etc. Mas o que é velho, eles não têm interesse. Se tivessem interesse, também não teriam dinheiro. Essa é a situação da Igreja Católica e da Igreja Protestante na Alemanha. Muito se fala sobre o poderio católico, o Vaticano tem dinheiro, o Vaticano banca. Estão lá igrejas católicas sendo vendidas. E recentemente uma igreja católica foi vendida para uma igreja Nova Vida. Então vejam, isso pode chegar aqui no Brasil? Acredito que não. Por quê? Porque o contexto religioso brasileiro é completamente diferente.
Entre nós não há igrejas, na maioria protestantes ou presbiterianas, como a Igreja do Rio, como a arquitetura daquela, como a Igreja de Botafogo, como a Igreja de Copacabana. E os próprios cristãos brasileiros, quando encontram um santuário, no modo mais comum de chamar, templo, com traços, com arquitetura de destaque, eles se perguntam se aquela igreja não é católica. Porque não é cultura nossa brasileira ter um templo arquitetonicamente projetado como foram os templos europeus. E aqui no Brasil não poderia ter igreja evangélica com cara de igreja, porque não era a religião oficial do império. Por isso nos acostumamos às igrejas não terem aspecto externo ou interno de uma igreja como as igrejas protestantes europeias, que herdaram seus templos da divisão que houve entre a Igreja Católica. Então, o nosso contexto brasileiro é completamente diferente. Se lá na Alemanha as igrejas novas não têm interesse em adquirir os templos antigos, imagina aqui no Brasil, onde destaque arquitetônico para o evangélico brasileiro não é relevante. Nosso problema no Brasil é outro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veja se isso não é a descrição do Brasil. Sentença revelada ao profeta. Qual o nome do profeta? Pode ser ao profeta Elton, pode ser ao profeta Juleir, pode ser a profeta Dilsa, pode ser ao profeta Mauro, pode ser a profeta Ana Beatriz, pode ser qualquer um profeta. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa de tanta iniquidade, opressão, violência, contendas e o litígio cada vez maior, por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Isso aqui é onde? Percebam que só se escandaliza com o mundo hoje quem não lê a Bíblia, gente. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Você identificou onde é que é isso aqui? Vamos prosseguir. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, olha isso, que marcham pela largura da terra, ou seja, um grupo gigantesco, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Estão percebendo que os caldeus são um poder paralelo? Mas isso aqui é aonde? Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder
é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Qual povo que é? Os caldeus. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de quê? Hoje nós queremos um mundo melhor. Nós queremos uma Europa que chegue uma reforma protestante novamente lá. Nós queremos uma Ásia toda para Jesus. Nós gostaríamos que a América do Norte resgatasse seus valores como protestantes. E no Brasil gostaríamos que os evangélicos fossem minimamente saudáveis e passíveis de diálogo. Mas aí vem o profeta, que poderia ser profeta Mateus, poderia ser profeta Ana Lúcia. Vem o profeta. E sabe o que é a conclusão que ele chega? Quando ele consegue entender a realidade de um grupo que subverte reis, povos, que chegam como aves de rapina a devorar, que são maioria, e onde chegam estragam com tudo e não tem pressa de ir embora, e assim que vão embora nada fica. A conclusão que ele chega é a seguinte: de um grupo, inclusive, verso de número 11, que só serve a um Deus. E qual é o Deus desse grupo? Poder. Que nação é essa aqui que ele está descrevendo? A dele. E a conclusão que o profeta chega é: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Primeira conclusão que ele chega: não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste, o Senhor fundou, o Senhor permitiu, o Senhor inaugurou, o Senhor ergueu aquele povo para servir de quê? Para servir de quê? Quando o muro de Berlim caiu, e isso foi celebrado no mundo inteiro, vários livros da época dos anos 90 contam que grupos de pessoas, a maioria esmagadora, celebravam uma vitória, uma reintegração em Berlim, uma reintegração da Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, haviam os mais velhos, que estavam felizes por essa reintegração, mas choravam. E quando entrevistados, eles diziam: nós estamos felizes, porque haverá uma unificação do povo, mas ao mesmo tempo algo nos preocupa, porque enquanto vivemos sob este tipo de situação, as igrejas estão lotadas, os joelhos estavam dobrados, as famílias que não tinham acesso à comunicação, à televisão, à mídia, se reuniam para ler a Bíblia e para orar. E agora não sabemos como é viver em um mundo, em tese, liberto. Menos de 50 anos depois, 10 mil igrejas fecharão suas portas nos próximos 10 anos e serão vendidas. Nós queremos uma realidade brasileira e acredito que a maioria de nós clame ao Senhor por uma reforma. Temos o exemplo de Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, que não querendo dividir a Igreja Católica, mas querendo demonstrar que haviam pontos que seriam necessários serem aniquilados
do presente da Igreja Católica Apostólica Romana, aquele período. E a Igreja deveria resgatar os valores do Evangelho. Quando ele afixa na abadia de Wittenberg as 95 teses, qual era o contexto de Martim Lutero? A Igreja interferia até no casamento entre os chefes de estados das nações. E Lutero lê Romanos 1, versos 16 e 17. O justo viverá pela fé. Mas Paulo não é o dono dessa frase. Paulo pega a frase do profeta Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. E qual o contexto de Abacuque? Será que o contexto de Abacuque não se parece com o contexto de qualquer cidadão médio neste mundo que vivemos atualmente? Tu és tão puro de olhos, verso 13, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Quem é o profeta Abacuque? É o homem que tem coragem de perguntar a Deus: até quando? Ele não pergunta para o sacerdote, ele não pergunta para a irmã, que é conhecida como a mulher espiritual, ele não vai perguntar para os governos propriamente instituídos, porque sabe que há uma briga de governos, uma briga política, onde toda hora um grupo vem e toma poder, outro grupo vem e toma poder. Agora são os caldeus, chegaram, arrasaram tudo. Não! O profeta é de uma época onde o homem temente ao Senhor falava com o Senhor, onde o homem não fazia panfletagem, o homem ia para o próprio Deus e perguntava a Deus. Mas nos dias de hoje, os homens se tornam questionadores de PDF, se tornam ávidos por shorts de YouTube, se tornam revolucionários do Instagram, e ficam consultando seus pais espirituais, perguntando: e aí, o que eu devo pensar? E aí, o que a Bíblia diz a respeito? Abacuque, ele vai direto ao Senhor. E o que ele apresenta para Deus? Ele apresenta para Deus aquilo que é real. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Os trabalhadores são mortos, Senhor, indo trabalhar. As mulheres sofrem vilipêndio, Senhor. Aconteceu agora aqui, Deus. Aqui, ó. Até quando eu grito violência e o Senhor não me ouve, Senhor? Esse é o profeta Abacuque. Uma época onde os homens iam a Deus e falavam com Deus. E ao ouvir Deus, ou ao se colocar diante de Deus, chegavam a uma conclusão: se há o mal, é porque Deus está permitindo para que nós sejamos disciplinados. Mas hoje, os crentes discutem se podem comer carne ou vegetais, e querem ser revolucionários, CNPJizados. A igreja deve se manifestar. A igreja deve se manifestar. O profeta, ele, a quem de direito? Ao próprio Deus. E a palavra do Senhor ainda diz: no verso de número 2,
de Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Olha isso, gente. Olha o que é o profeta. O profeta Abacuque, sabe o que ele está dizendo? Eu vou me destacar de onde eu estou. Eu vou me colocar em um local que para mim é o meu local de refúgio. E eu vou fazer uma vigília, eu me colocarei diante de Deus para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei ao quê? As suas queixas, meu irmão e minha irmã, você tem levado a quem? Ao vereador do bairro? Você tem levado suas queixas a quem? Ao deputado? Você tem levado as suas queixas a quem? O profeta, ele leva tão a sério o relacionamento dele com Deus, e ele é enfático em dizer: eu vou ficar lá para receber a resposta de Deus, aquilo que é a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O primeiro outdoor registrado na história é esse aqui de Abacuque. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo não é o soberbo. O justo, esse que é justo, esse justo viverá. E o justo, ele viverá, e ele viverá pela sua fé. O profeta, no começo, no capítulo anterior, ele diz, quando ele avista a Deus, entrega a sua queixa a Deus, a primeira conclusão que ele chega: não morreremos. E agora Deus fala: a alma do soberbo não é reta nele, mas o que é justo, este viverá, e o justo somente viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quem ajunta para si todas as nações, Deus diz que é quem? Quem que é, gente? Está aí? Quem que ajunta para si todas as nações? Verso 5. Vamos lá. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte. Boca de quem? Ele ajunta para si. Ele quem? O arrogante ajunta para si quem? E ele congrega quem? Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti,
por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O texto é muito extenso, embora o livro em si ele seja muito curtinho, mas para nós nessa manhã é muito extenso. Se você ler o capítulo 2, a conclusão que nós chegamos é, no capítulo 1, o profeta Inê, profeta Luciano, profeta Etel, profeta Janete, profeta Guilherme, apresentam sua queixa ao Senhor. E qual é a queixa deles? Qual a fala de Abacuque? Qual é a queixa dele? Ele está se queixando do quê? Se queixando da violência. Ele se queixa de que não há justiça. Ele se queixa que as leis se afrouxam. Ele se queixa que o justo padece diante do ímpio. Ele se queixa que vem chegando cada vez mais poderes paralelos que vêm sufocando a população. Ele se queixa do roubo. Ele se queixa da desgraça. E ele chega ao ponto de dizer: até quando, Senhor, eu vou clamar ao Senhor e vou te apontar o ato da violência? E o Senhor não me escuta, não me dá resposta. Ele se queixa disso. E isso para ele é tão sério que ele não resume sua indignação a um voto. Ele não discute sua indignação com alguém. Ele se isola daquele ambiente e se coloca em oração. Ele se coloca numa que ele chama de uma torre de vigia, para ouvir o que o Senhor dirá e a resposta que Deus dará à queixa dele. E aí o Senhor diz: a resposta você vai ter que escrever bem grande, porque não serve só para você, serve para todos que estão vivendo o que você vive. Você quer a resposta? A resposta é a seguinte: há uma visão que ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não vai falhar. Se você achar que está demorando, espera. Certamente virá, verso 3, não tardará. E Deus ainda diz, para que ele aprenda: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas Abacuque, o justo, ele não vai morrer, ele vai viver. Mas ele viverá, não pelo direito que ele acha que tem, não porque é homem ou porque é mulher, não porque é judeu ou é caldeu. Não. No mundo inteiro, todo aquele que é justo viverá, mas diferente de todos os outros. O justo, ele viverá pela sua fé. Esta semana, conversando com uma irmãzinha muito querida, falando sobre predestinação, salvação, livre-arbítrio, pererê pão duro. E ela trazendo suas impressões sobre o tema e perguntando a minha opinião, eu disse para ela, com muito amor e com muito carinho: minha filha, eu vou lhe ser honesto. Para mim, tudo se resume ao seguinte: Deus existe, eu amo a Deus e Ele me ama. Então está tudo certo. Das outras coisas, não quero mais saber. Deus existe. Isso é fato? É. Ele me ama. Isso é fato? É. Eu amo.
Isto é fato? É. Tá bom. O que é isso? O justo vive, não por sua forma de pensar linear e cartesiana, totalmente calculada, racional e lógica. Não. Não vive por umas centenas e dezenas de milhares de milagres que não tem comprovação científica, nem filmagem em tempo real ou laudo médico. Não. O justo viverá, mas viverá pela sua fé. O entretenimento hoje quer tirar de nós o quê? A fé. Especialmente no Brasil, onde todo canalha, todo vagabundo, todo desgraçado, todo corrupto, assassino, assassina, que vitimiza a sua família, que mata seus familiares, ganha documentário. Esse é o mundo que nós deixamos de vir à igreja para dar audiência. Ou baixamos o pirata e consegue ser o extrato do extrato da desgraça. O material já é sobre desgraça. O indivíduo da pirateia para ver a desgraça. É a desgraça da desgraça. Nesta manhã, este dia de celebração da Reforma Protestante, observemos tudo que Martim Lutero fez. Leiamos as cartas de Paulo, especificamente Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Mas quero fazer um convite à igreja. Aprofundemo-nos no texto primevo, no texto original, de onde tudo isso começou. O pai da reforma é Abacuque, porque é ele que escreve essa visão em letras garrafais. O justo viverá pela sua fé. Fé de quem? Fé, espaço. De, espaço, quem? Fé do justo. O justo viverá pela sua, não é a do outro. Não é a do outro. É a sua. Lhe pergunto nessa manhã, meu irmão e minha irmã, profeta, você crê que Deus existe? Que timidez! Você crê que Deus existe? Sim. Você crê que Deus lhe ama? Sim. Você tem plena convicção de que você ama a Deus? Sim. O justo vive pela sua fé. Você tem fé nisto? Sim. O que mais que você precisa? O que Abacuque tinha em mãos e não viveu? O que mais que você precisa? O justo viverá pela fé. Se você tem fé e você é justo, você viverá. E leia o capítulo 2 e o capítulo 3, pensando que você é o profeta, em pleno Brasil, no Rio de Janeiro, dizendo a Deus que há violência. E sob esse prisma, leia esse livro e você verá que uma reforma, ela só acontece quando as coisas estão em estado terrível. O nosso país ainda não enfrenta. Deus queira que jamais cheguemos a ele. Mas se vier, Abacuque já nos ensina, isso não é castigo, é disciplina. Esqueça a soberba, você não sabe de tudo. O justo não é soberbo. O justo ele vive, mas ele vive pela sua fé. Amém, igreja?